Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Janaína, professora de matemática, e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de geometria analítica. Hoje nós vamos falar sobre o ponto médio. Você sabe o que é o ponto médio? Então, para começo de conversa, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva aí, para você não perder nenhum conteúdo. Vamos dar continuidade então aqui, voltando a essa parte do estudo da geometria analítica que a gente trabalha com o plano cartesiano. Então, a coordenada do ponto médio nada mais é do que o ponto que divide exatamente ao meio o segmento de reta, tá? Então, se eu tenho um ponto A, um ponto B, e a gente traça esse segmento de reta, qual que é a coordenada, qual que é o ponto que divide exatamente o meio essa reta? E aí, é bem fácil a gente determinar essa coordenada, tá? Então, nós temos aqui o primeiro ponto, o ponto A, com XA e YA. O ponto B, XB e YB. E aqui, quando nós traçamos essa reta, nós vamos ter aqui um ponto, uma coordenada X, M, que é o ponto médio, e uma coordenada Y. E como que nós determinamos essa coordenada? A fórmula é bem simples. Nós vamos ter lá que para a gente determinar o XM, é só a gente somar o XA mais o XB e dividir por 2. E para determinar o Y, é só a gente somar o YA mais o YB e dividir por 2. Então, observem que, do mesmo jeito, quando nós trabalhamos lá com a distância entre dois pontos, nós não misturamos X com Y, tá? E se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder ver esse conteúdo, tá? Então, observem aqui que a gente faz X com X e Y com Y. E aí, vamos resolver alguns exemplos, então, para ficar mais claro? Determinar as coordenadas do ponto médio do segmento PR, sendo P 1 e 4 e R 7 e 6. Primeiro, vamos interpretar isso daqui. Eu quero saber, eu tenho um ponto P aqui no plano cartesiano, que a localização dele é 1 no X e 4 no Y, e o ponto R, 7 no X e 6 no Y. Lembrando que o sistema de coordenadas, ele respeita uma regra, que o primeiro é o X e depois o Y, X e Y, certo? E aí, eu quero saber qual é o ponto que divide exatamente ao meio essa reta se a gente ligar esses dois pontos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o X. X do ponto médio. O X do ponto médio, eu não tenho que somar os dois X e dividir por 2? Então, aqui o X, o do primeiro X é 1. O segundo, 7. Vou somar esses dois valores, que dá 8, e vou dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. Agora, vamos fazer o Y. 4 mais 6 dividido por 2. 4 mais 6, 10. Dividido por 2, 5. Então, nós temos aqui que a coordenada do ponto médio é 4 e 5. Certo? Vamos seguir aqui para esse próximo exemplo. Dados os pontos A, 3 e 6 e B, 2 e menos 8, determine o ponto médio. Aqui eu coloquei um exemplo que tenha pelo menos um número negativo ali para a gente ver como que funciona, tá? Mas é de forma análoga a esse primeiro, só temos que prestar atenção no sinal. Então, vamos fazer primeiro o X. Então, eu tenho aqui, esse 3 é o X, o 6 é o Y, 2 é o X e o menos 8 é o Y. Então, vai ficar 3 mais 2 dividido por 2. 3 mais 2, 5 dividido por 2, não dá um número exato, então nós podemos deixar em forma de fração. Lembra que fração também é número, então a gente pode ter um resultado fracionário, tá? Agora vamos fazer o Y. YM.
vai ser 6 mais menos 8 dividido por 2. Lembra que a gente faz jogo de sinal quando tem dois sinais juntos aqui? Mais com menos? Menos. Então, nós vamos ter lá 6 menos 8 dividido por 2. O 6 está positivo. Então, nós temos 6 e deve 8. O que vai acontecer com o meu saldo aqui? Eu tenho 6 e devo 8. Vou ficar com uma dívida de 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, aqui nós temos que a coordenada do ponto médio, o x é 5 meios e o y menos 1. Certo, pessoal? Estão conseguindo compreender? Deixem um recado para mim aí nos comentários, se vocês têm dúvidas, se está ficando claro aí, o que vocês estão achando do vídeo. Vamos fazer aqui mais um exemplo? O ponto médio de um segmento AB é 2 e 3. Sendo A 4 e 6, obtém as coordenadas do extremo B. Então, notem aqui que esse exemplo está um pouquinho diferente. Ele deu o ponto A, ele deu o ponto médio já, o resultado, né, digamos assim, e ele pede para a gente determinar o ponto B. E aí, como que a gente pode resolver isso? Você tem alguma ideia? Pausa o vídeo, tenta resolver e depois volta aqui para assistir para a gente ver se você resolveu do jeito certo. Vamos lá. Pessoal, esse daqui é o ponto médio, certo? Então, nós temos o quê? Lá, como ele é um ponto, então nós temos que aqui é o x e aqui é o y. Aqui é o x e aqui é o y. O que nós temos na fórmula para calcular o x do ponto médio? Eu vou pegar o xa mais o xb e vou dividir por 2, certo? Agora a gente vai ter que substituir aqui nessa fórmula. Eu tenho o valor do x do ponto médio. Quanto que vale o x do ponto médio? 2. Então, eu vou substituir aqui. Aqui nós vamos ter o 2. O valor do xa eu tenho, é o 4. Agora, o xd eu vou procurar, certo? Só substituir. E agora, como que a gente resolve isso? Resolvendo isso aqui nós temos, ó, se completa com o número 1 e multiplicamos cruzado. Lembram disso? Já tem vídeo aqui no canal que eu explico sobre essa parte, tá? Pessoal, um que multiplica tudo isso daqui. Não muda, então continua o 4 mais xb igual 2 vezes 2 dá 4. Agora, isso daqui cai numa equação. A gente precisa isolar a letra, a incógnita. Então, nós vamos ter que passar esse 4 lá junto com o número, com o outro 4. Como que a gente faz isso? Aqui ele está somando. Como que ele vai para o outro lado? Sempre usando a operação inversa. Se aqui ele está somando, então aqui ele vem subtraindo. Então, aqui, o xb, 4 menos 4, 0. Então, o x aqui do ponto B, ele vai ser 0. Agora, nós vamos fazer da mesma forma, o mesmo procedimento que nós utilizamos aqui, a gente vai fazer também para encontrar o y do ponto B. Para a gente calcular o y, a gente tem lá que o y do ponto médio é YA mais o YB e depois a gente divide por 2. O y do ponto médio nós já temos, que é o 3. YA é o 6. Mais o YB nós não temos. E aqui vamos dividir por 2. Completa aqui com o número 1 e faz a multiplicação cruzada. 1 vezes tudo isso é tudo isso. Então, vai continuar. 6 mais YB. 3 vezes 2, 6. Aqui está somando o 6. Então, ele vai passar subtraindo. 6 tira 6, 0. Então, nesse exemplo aqui, a coordenada do ponto B, ele vai ser quem? 0 no x e 0 no y. Certo, pessoal? Conseguiram compreender? Ficou claro?
Vocês têm alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Tem algum vídeo sobre algum conteúdo que você queira que eu grave? Deixa aqui nos comentários também para eu saber. Vamos conversar. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. E se você puder, deixa um like, porque você fazendo isso, ajuda o canal e o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva também, para não perder nenhum conteúdo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!